As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bem, bom final de tarde a todos. É com grande prazer que a gente dá início ao painel da Comissão de Estudos de Desenhos Industriais, que é o último painel de hoje, no 3º encontro científico das comissões de estudos da BPI. Quem vem acompanhando as reuniões da comissão sabe bem que os nossos últimos encontros têm sido voltados para as novidades implementadas pelo NPI na área de proteção de desenhos. Mas, para fugir um pouco dessa reincidência na temática, a gente resolveu inovar e propor o tema Proteção ao Design e Sustentabilidade. Particularmente, eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para a gente reunir especialistas, profissionais, pessoal que se entusiasma por esse tema, para a gente discutir um assunto que se mostra cada vez mais relevante no cenário nacional e também internacional. É um fato conhecido de todos que a questão da sustentabilidade, ela tangencia patentes, ela tangencia combate à pirataria, ela tangencia biotecnologia e, por que não, desenhos industriais. Enquanto a proteção ao desenho industrial, ela valoriza a criatividade e vem assegurando que os direitos dos criadores sejam respeitados e protegidos, a sustentabilidade é uma preocupação que transcende tanto setores quanto fronteiras. Daí que, à medida que a gente enfrenta desafios ambientais globais, a integração de práticas sustentáveis na concepção e desenvolvimento de produtos não é apenas desejável, mas uma necessidade, ela é essencial. Tá? Desenhos industriais que incorporam princípios sustentáveis podem reduzir o impacto ambiental, promover a eficiência de recursos e criar produtos que atendam às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Nosso palestrante de hoje vai compartilhar a sua experiência e a sua perspectiva sobre como se dá esse processo de desenvolvimento de novos produtos, particularmente sobre essa perspectiva, mostrando como é possível alcançar uma integração muito interessante na indústria. O Esteban Orellana Penha é graduado em Desenho Industrial pelo Departamento Universitário Obreiro e Campesino da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ele é líder de design de produtos de bem-estar em mercados
de pequenos eletrodomésticos e de design de comunicação do Grupo Electrolux. Então, eu já agradeço a ele por ter aceitado o nosso convite, agradeço também a presença de todos que estão aí presentes e desejo um excelente painel. Esteban, antes de passar a palavra, eu queria deixar o recado de que eventuais dúvidas devem ser mandadas pelo chat do Zoom e a gente vai ler aqui no final. Esteban, a palavra é sua. Bom, Saulo, muito obrigado pelo convite, obrigado à associação também por esse convite a falar com vocês. Na verdade, para mim é uma coisa muito novedosa, né? Falando de inovação aqui, vir a falar aqui com esse grupo de profissionais, porque na verdade eu não sou especialista em patentes, tá? Mas eu trabalho na empresa Electrolux, que é uma empresa que tem um departamento de patentes próprio, né? Dentro da organização. E a gente trabalha em estreita colaboração com eles, né? Justamente para proteger os nossos produtos, para proteger o nosso design que é feito aqui no Brasil e no mundo todo, né? Então, para mim é um orgulho, né? Vir a falar em nome da Electrolux com vocês. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, tá? É, só um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Obrigado. Sim. Bom, perfeito. Então, pessoal, eu trabalho, meu nome é Esteban Orellana, como falou Saulo ali. Eu trabalho como, sou um dos gestores do design do nosso departamento de design aqui na Electrolux do Brasil, tá? Eu sou chileno, se vocês perceberam, meu sotaque é um pouquinho diferente. Eu moro aqui já há 8 anos, né, no Brasil. Ainda não consegui falar brasileiro, português brasileiro direito, mas eu tento ali me fazer entender, tá? Então, qualquer coisa ali, fica alguma dúvida, não duvidem ali em mandar ali uma pergunta no chat, que eu vou tentar responder para vocês do jeito que eu puder, tá? Mas, bom, eu trabalho na Electrolux e imagino que todos vocês conhecem a marca Electrolux. É uma marca que está aqui no Brasil tudo, né? E está basicamente em toda a América Latina e em grande parte do mundo. Mas só para trazer um pouquinho de contexto para vocês, a Electrolux é uma marca sueca, né? A nossa matriz, o nosso headquarter está lá em Estocolmo. Tá essa aqui uma imagem ali do headquarter lá em Estocolmo. E é uma marca muito antiga, né? Que nasceu no ano 1919, tá? É uma marca que se caracteriza basicamente por essa parte de inovação, né? A gente tem milhares de patentes no mundo todo. A gente tem muitas marcas também que fazem parte do grupo. Aqui no Brasil temos a marca Electrolux e a marca Continental também, faz parte do grupo. Mas a gente tem muitas marcas nos Estados Unidos, na Europa, etc. E uma marca que nasceu com inovação, basicamente, né? Uma marca que começou ali fabricando aspiradores de pó, sendo vendidos porta a porta, tá? Lá na Suécia. E a gente, só para um dado curioso também, a gente inventou o robô aspirador por lá pelos anos 80. A gente abriu mão dessa patente em um momento. A gente também inventou a batedeira planetária, também se abriu mão dessa patente. E a gente, bom, nós somos líderes em ambas, nessas duas categorias de produto, mas a gente criou esses produtos ali, lá na Suécia, por lá pelos anos 1900 e pouco, né? A Electrolux hoje emprega aproximadamente 52 mil pessoas no mundo todo, tá? Estamos em mais de 120 mercados, 120 países, né? E a gente vende aproximadamente 60 milhões de produtos ao ano, tá? É bastante produto, né? E dentro desses produtos a gente tem de todo tipo, né? Produtos de alta inovação, super premium, de inovação agregada muito alta, né? E produtos um pouquinho mais de entradas também, dependendo do mercado, desafio para qual esse produto vai ser concebido, né? Mas a gente aqui na Electrolux trabalha com um propósito, né? E esse é o propósito que a gente chama de Shaping for the Better. Talvez vocês escutaram por ali, transformar a vida para melhor, tá? E acho que esse propósito que nós temos aqui na Electrolux é um propósito que fala muito do tema, do assunto que a gente está tratando aqui, né? Que é basicamente design e sustentabilidade, né? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu não sei se o áudio é compartilhado já. Vamos tentar, mas qualquer coisa me avisam ali, por favor, se está o áudio saindo. Se escuta, né? Não?
Deixa eu ver como que eu faço aqui para compartilhar com áudio. Alguém pode me orientar aqui? Ah, share som. Acho que foi mais simples do que eu imaginava. We wake up. Billions of us. We step out of bed thinking it's too early. We make coffee. We wash. We dry. We try to put something nice on. We cook. We experiment. We take chances. We make schedules work. We solve problems, and we make new plans. We work hard. We make the most with what we have, and we try to find meaning. How billions of people live has great impact on our future. And it's all of the everyday things that, if made better, have the power to improve both quality of life and the world around us. We want to shape a better living. This ambition is embodied in everything we do, and has been for a century. It's in every idea, every product, and every interaction. It's about making outstanding taste experiences available to everyone. Rethinking fabric care to make clothes look and feel new for longer. It's about providing a safer and healthier home climate. About making the everyday into a better experience. At Electrolux, we are committed to drive a real change. For people, and for the health of our planet. Bom, esse propósito que vocês viram ali, esse vídeo, né, que parece uma publicidade super legal, e não deixa de ser, né? Mas é basicamente a nossa estratégia, né? É a cabeça da nossa estratégia aqui na nossa organização, tá? A Electrolux está comprometida em ser uma empresa reconhecida por ser uma empresa sustentável, tá? E a gente tem esses três pilares que vocês estão vendo na tela agora, né? Que são os pilares de ser uma melhor companhia, ter melhores soluções dentro da nossa fábrica e o programa Better Living, tá? Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do Better Living aqui, mas eu queria ali comentar um pouquinho sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver, que é o nosso propósito, porque basicamente se vocês conseguiram ali entender um pouquinho a mensagem, essa mensagem não está focada 100% nos nossos produtos, né? Está focada na casa das pessoas, no planeta, está focada nas atividades do dia a dia dessas pessoas, e é basicamente porque a gente é convidado a entrar na casa das pessoas, tá? Quando um consumidor, um usuário, compra um produto Electrolux, convida a gente a fazer parte de sua vida, né? E aqui estamos falando de uma relação que pode durar 10, 15, 20 anos, né? Estou falando aqui de produtos que duram muito na casa dos consumidores, né? Então, a gente vendo isso como parte do nosso pilar fundamental, assim, a nossa visão global, esse Shape Living for the Better, a gente tem esses três pilares, esse foi um compromisso do nosso CEO na frente da ONU, né? Onde a gente se compromete a ser uma melhor companhia, chegar em algum momento, tem uma data que já não tenho o número na cabeça, né, para ser uma empresa com pegada de carbono neutral, né? A gente ser líder em melhores soluções, aqui estamos falando de fábrica, né? Não usar materiais que fazem danificam no meio ambiente, a gente ser líder em energia e fontes eficientes de energia, né? E oferecer soluções circulares. E onde que nós trabalhamos aqui no desenvolvimento de produto é basicamente aqui nesse Better Living,
que é onde a gente gera um maior impacto na casa das pessoas, né? Por quê? Porque a nossa fábrica, hoje, ela já cumpre com uma série de requisitos que fazem que a nossa produção e nossa organização seja sustentável, né? Mas a gente sabe também que grande parte da pegada de carbono dos nossos produtos acontece basicamente na casa do consumidor, né? Nessa longa data que eu falei, né? 10, 15, 5 anos, né? Como são usados os nossos produtos, como as nossas soluções são implementadas na casa das pessoas, né? Então a gente tem esse pilar e a gente divide esse pilar em nossos 3 grandes frentes que eu vou explicar agora, tá? Que seria basicamente, aqui entrando no Better Living Program, que seria basicamente os 3 territórios que a gente atua hoje. A gente atua no território de taste, ou no território do sabor, no território do cuidado com as roupas e o território do cuidado e do bem-estar da casa das pessoas, né? E para explicar bem rapidamente isso, a gente tem aqui um statement que fala que a gente irá reinventar as experiências de taste, care e well-being. Well-being é o que tem a ver com a casa das pessoas, para que isso seja mais, que as pessoas possam curtir mais e isso seja também mais sustentável, um estilo de vida mais sustentável na casa das pessoas e mundialmente, né, no planeta, né? E só para explicar rapidamente o que significa taste, taste são todos os nossos produtos que têm que ver com a preparação e o cuidado com os alimentos, né? Então, conservação dos alimentos, geladeiras, né? Freezer, todos esses produtos da conservação do alimento e taste, basicamente os produtos de preparação do alimento. Então, a gente temos fogões, micro-ondas, fornos, etc., né? Em care, a gente tem também tudo que tem a ver com cuidado com a roupa, tá? Ou seja, fazer que as nossas roupas estejam bonitas, né? Estejam limpas. Basicamente é care. Então, máquina de lavar roupa, secadora de roupa, ferro de passar roupa, todos esses produtos estão nessa família. E depois temos uma seguinte linha de produtos, que são os produtos de well-being, onde temos basicamente o cuidado com a nossa casa, né? Um ar-condicionado, um purificador de ar, um purificador de água, um aspirador de pó, todo esse grupo de produtos está ali nesse grupinho do well-being, né? E aqui, essas são as nossas missões, né? A gente está numa missão hoje de fazer que as escolhas de comer sustentável sejam as preferidas por nossos consumidores. Como que a gente faz isso, né? Uma coisa meio complexa também, né? Porque a gente quer influenciar o comportamento sustentável das pessoas. Como que você faz isso com um fogão? Como que você faz isso com um forno? Bom, basicamente a gente pensa ou desenha essa interação com o produto, o design industrial do produto como um todo, ele tem que, de algum jeito, ajudar o consumidor a fazer essas escolhas, né? Então, os grandes, vamos falar assim, pontos que a gente ataca aqui é reduzir o food waste, tá? Então, não sei se vocês já viram ali ou foram impactados por algum comercial de televisão da Electrolux que fala sobre aproveitar tudo, não jogue nada fora no lixo. Tinha uma propaganda ali com uma musiquinha bem boa, assim. Também fazer que o healthy eating, né, seja também a escolha preferida dos consumidores. Então a gente oferece um produto que seja fácil de usar, um produto que seja intuitivo no uso desse produto, para você explorar outras soluções. Tipo, a gente lançou no mercado agora produtos, fornos com vapor. O vapor é especial para cozinhar vegetais, né? Então, obviamente, todas as nossas soluções e inovações estão focadas para esse lado, né? E, obviamente, aprimorar todas essas experiências de sabor e de preservação dos alimentos, né? A gente também quer fazer na parte do cuidado das roupas, fazer que as roupas durem o dobro por mais tempo e com a metade do impacto ambiental. Então, a gente vai ter nas nossas máquinas de lavar, e a gente deixou de lavar máquinas de lavar, chamar de máquinas de lavar, agora a gente chama de máquina de cuidar. A gente agora faz que a nossa máquina de cuidar tenha soluções que gastem menos energia, né? Seja mais eficiente no uso dos recursos, da água, né? Então, tem algumas soluções inteligentes ali que os times de engenharia e eletrônica têm desenvolvido justamente para que a lavadora gaste menos água. Uma lavadora de carga superior aproximadamente
há poucos anos atrás gastava aproximadamente uns 300 litros de água por lavagem, né? Então, a gente fez bastantes inovações tecnológicas justamente para que essa quantidade de água diminua bastante, né? E, obviamente, também a gente quer fazer que as roupas pareçam novas por mais tempo. Por quê? Porque isso também faz que o comportamento do consumidor na hora de comprar roupas seja diferente. Agora, a hora de descartar roupas também seja diferente. Então, toda a solução de design, de interação com o produto, também está sendo pensada justamente para isso, né? E, finalmente, no território da casa, a gente também quer fazer que a casa seja um lugar para que as pessoas consigam se desenvolver, consigam descansar, consigam curtir, e isso com a metade da pegada de carbono, né? E aqui a gente tem muitos, muitos produtos mesmo, tá? São produtos pequenos, às vezes passa também desapercebido, tipo que a Electrolux trabalha nesses territórios, né? Mas a gente quer inspirar as pessoas que tenham hábitos mais sustentáveis no cuidado da casa como um todo, né? E a gente também quer reduzir a pegada de carbono e quer introduzir também produtos que têm algumas inovações em relação a como se manufatura o produto, os materiais que a gente aplica nesses produtos, com o intuito de promover também circularidade, promover a reciclagem dos produtos, etc., né? Então, passando por esses três grandes pilares, ou por esses três grandes territórios, eu vou aqui comentar um pouquinho como é que funciona o desenvolvimento e o design de produtos na Electrolux, tá? E basicamente na Electrolux a gente tem todos esses estúdios que vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem um estúdio aqui no Brasil, especificamente na cidade de Curitiba, tá? Nós temos aproximadamente no nosso estúdio uns 60 designers que trabalham em diferentes frentes. A gente tem um estúdio também nos Estados Unidos, no estado de North Carolina. A gente também tem o nosso headquarter em Estocolmo. A gente tem um estúdio pequenininho assim, que basicamente faz todo esse relacionamento com os nossos fornecedores na Ásia. Então, esse estúdio está em Shanghai, na China. E a gente também tem um estúdio na Austrália, que basicamente se encarga de todo esse mercado de Ásia-Pacífico, e onde nós temos aproximadamente globalmente uma comunidade de 200 designers, né? E acho que é muito legal também trazer, acho que uma coisa às vezes fica um pouquinho fora de contexto, né? E é interessante para as pessoas que estão escutando como que é nosso estúdio, como que é a nossa casa aqui no Brasil, né? É interessante também destacar que o Brasil é um dos polos da Electrolux, né? Então a gente tem times de desenvolvimento de produto, R&D tem aqui no Brasil, a gente tem o time de patente aqui no Brasil, a gente tem time de design aqui no Brasil, e esse aqui, essa caixinha que está vendo aqui na tela é o nosso estúdio de design aqui na nossa fábrica em Curitiba, né? E aqui uma foto mais ou menos como que se vê quando ele está cheio de pessoas, né? E aqui um dado bem curioso, o primeiro designer contratado aqui no Brasil foi um industrial designer e ele foi contratado no ano 1985. Eu tinha 3 anos naquela época, né? E a gente, até 2017, focava basicamente em desenhar produto físico, desenhar um produto bonito, desenhar um produto desejado para as pessoas, né? E posteriormente, a partir dessa data, bom, a gente já tinha tido algumas experiências prévio a isso, mas a partir dessa data a gente tem um corte assim, e a gente passou para um trabalho multidisciplinário. Então a gente abriu as portas do nosso estúdio, esse trabalho multidisciplinário não somente dentro do design, sino que com outras áreas e com o próprio consumidor. A gente faz muita pesquisa com o consumidor também. A gente tem esse approach multidisciplinário no design, onde nós temos no Brasil, como já comentei, 60 designers e 20 disciplinas do design. Dentro dessas disciplinas também temos frentes que atacamos, né? E uma dessas frentes é sustentabilidade em design. A gente tem ferramentas justamente dentro do nosso processo que garantem a sustentabilidade. E aqui vou colocar também algumas imagens que são bem legais do nosso estúdio, como ele é por dentro, só para vocês conhecerem também, eu acho que é interessante. Quando está vazio, ordenado ali, acho que essas imagens incluso a gente tirou na pandemia, então não tinha muita gente ali, né? Bem ordenadinho, mas quando está todo mundo já fica um pouquinho mais bagunçado, né? E bom,
como é que a gente faz design hoje na Electrolux? A gente faz design com processo, obviamente, e o nosso processo está bem no início dessa jornada de desenvolvimento de produtos. Nós somos os primeiros que começamos a tomar decisões para os nossos produtos, e a gente usa um processo que se chama Human-Centric Scandinavian Design, tá? É uma palavra complexa, bonita, mas ela é bem mais prática do que parece, tá? E a gente tem uma filosofia interna que se chama Human Touch, que é basicamente o nosso processo de Triple Diamond. Aqui eu vou colocar um vídeo também, rapidamente, com a nossa antiga CDO, Chief Design Officer naquela época. A gente agora tem um outro, ela foi trabalhar para a Volvo hoje, tá? Que fala um pouquinho desse nosso processo, tá? At Electrolux, we're working with a design philosophy called Human Touch, and it's really about our ability to empathize with our users. But it's also an approach, and it has a certain set principles. So it is a quite classic design process in terms of starting with understanding and then going through the creation phase and making sure that we know that we have the right solution. Bom, e dentro desse processo de design, a gente sempre presta muita atenção nesses quatro grandes pilares, né? O primeiro é o Scandinavian Design, já vou falar um pouquinho sobre esse design escandinavo. O design escandinavo não é um movimento estético, né? É muito mais que isso. A gente também trabalha com esse conceito de ser explícitos na sustentabilidade, tá? E ser explícito na sustentabilidade significa que a gente tem que ser direto com a sustentabilidade, a gente tem que ser não somente sustentável para o negócio, sino que também para o planeta e os próprios consumidores, né? A gente também trabalha fazendo soluções feitas para a casa das pessoas, que respondem a um contexto, que respondem a um tipo de uso, que respondem a uma necessidade das pessoas. E a gente faz produto bonito. Mas esse produto bonito não é somente bonito, ele tem um significado, por isso que ele fala beauty with meaning, né? Esse significado está embutido em todos os detalhes que a gente faz no nosso design, que passam desapercebidos no olho das pessoas, ou seja, a gente não usa isso como ferramenta de marketing somente, sino que também como uma solução que complementa a experiência do uso desse produto com as pessoas, né? E aqui temos um outro Head of Design, que fala um pouquinho sobre o nosso processo e sobre sustentabilidade também. Esse aqui é o penúltimo vídeo que eu vou mostrar para vocês, e depois eu vou mostrar um use case também para vocês entenderem um pouquinho como que a gente trabalha. E esse aqui é o nosso Head, Simon Bradford, que trabalha lá na Europa. What does it mean to design for people? For the home? Being human-centric is something that is rooted in our Swedish values. So as a designer, that means not only creating something beautiful, it's about designing something which fulfills a need, that evokes an emotion, and enables new types of experiences. It's countless small decisions adding up to a much greater whole. Take something as seemingly mundane as opening an oven door. The placement of the handle, the weight, the material, the sound it naturally makes when you close it. Imagine if your dishwasher could tell you how green your washing habits are, and by doing so, guide you towards a more sustainable lifestyle. Or an oven that is so intuitive to use, it automatically learns your cooking preferences. Ultimately, we want to offer products that are totally effortless to navigate, that seamlessly integrate into the background, and empower our users to experience more. That, to us, is what Scandinavian design is all about.
Então, para nós, o design escandinavo se baseia basicamente nos princípios da usabilidade, nos princípios da sustentabilidade também. E aqui um bom exemplo, aqui eu vou trazer uma série de exemplos de produtos escandinavos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho que o design escandinavo não é somente, como comentei no começo, um movimento estético que procura um design minimalista. Isso é confundido algumas vezes como, o design escandinavo, design minimalista. Mas não é somente isso, sino que é um desenho que está feito para a vida real. É um design que cumpre e que se baseia na necessidade das pessoas e acompanha as pessoas ao longo da sua vida, né? Então, aqui é um clássico design do ano 1972, que se chama a cadeira Trip Trap, que basicamente, como vocês veem aqui, é uma cadeira que vai te acompanhando desde o momento que você nasce até o momento que você quase que se forma na faculdade, né? Então é uma cadeira que vai te acompanhando ao longo da vida, né? Quando a gente fala de design escandinavo, a gente também fala de funcionalidade e beleza, né? E essa funcionalidade e beleza tem a ver um pouco também com a qualidade e com os detalhes que a gente coloca nos produtos, né? Esse aqui é um produto, é um alto-falante de uma marca bem premium, super premium, que se chama Bang Olufsen. É uma marca escandinava também. E aqui vocês vão ver que esse design, ele é funcional e é bonito. E ele aplica, por exemplo, alguns conceitos bem legais, como vocês veem aqui, um pattern visual, que são esses forinhos, né? Esses forinhos que permitem a saída do som de um jeito bem funcional, mas também ele tem uma função de quebrar esse efeito visual que gera quando você vê um grupo de pontos agrupados, né? Que eles começam a movimentar e começam a causar um certo desconforto visual nas pessoas, né? E isso é quebrado com essa ausência de alguns pontinhos em pontos estratégicos dessa superfície, né? É bem legal, é bem novedoso, é uma coisa que passa super desapercebida e as pessoas não sabem, porque que não tem esses furinhos nessa região. Mas ele tem uma parte funcional, uma parte de beleza, e é basicamente um trabalho muito bem feito de CMF, que significa Color Materials and Finishings, que é uma das nossas disciplinas, e Fit Feel Finish também, que busca essa manufatura bem feita de um produto, né? Acho que o melhor exemplo do design escandinavo é esse aqui, Lego. Todo mundo conhece, todo mundo teve a oportunidade, imagino eu, de interagir em algum momento, já seja emprestado, já seja que já foi proprietário de um set de Lego, mas é basicamente um design que é elegante, é minimalista, tanto na sua forma, como na sua função, como na sua manufatura também. E é um design que está focado em fazer que as pessoas viajem na sua imaginação, né? Então eu acho muito bacana essa publicidade de Lego também, que mostra dois peces que representam um avião e fazem que as crianças, né, consigam desenvolver a parte criativa no momento que elas estão crescendo, né? Aqui temos um outro exemplo de design escandinavo também, de uma garrafa que se chama Eva Solo, tá? Vocês podem procurar depois. Mas basicamente é um exemplo que procura aqui também mostrar que a honestidade dos materiais e respeitar as possibilidades dos materiais faz parte do design escandinavo também. E quando eu falo de honestidade dos materiais, é fazer que os materiais também não pareçam uma coisa que eles não são, tá? Então, isso aqui é uma garrafa de vidro e para o frio, uma garrafa de vidro não funciona, né? Então eles têm que fazer têm que fazer acessórios para essa garrafa manter uma temperatura apropriada, né? E a gente assume que essa garrafa não vai funcionar no frio, né? Então é feito esse tipo de elementos, assumindo a condição do material com a qual esse produto foi construído, né? A sustentabilidade também tem que ver com ser local, tá? E isso é uma coisa bem legal da Electrolux, porque assim como outras marcas globais, eu não vou falar de marcas aqui, tá? Mas outras marcas globais, concorrentes globais, eles procuram fazer um desenho e esse desenho vai para todos os mercados e tanto faz se o consumidor desse mercado entende ou não entende esse desenho. A estratégia da Electrolux é totalmente diferente.
E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que cada país, cada região tem desafios próprios, desafios distintos, né? Maturidades distintas, né? Entendimento por parte dos consumidores diferentes perante ao tema da sustentabilidade, né? E a Electrolux, de algum jeito, respeita essa parte local, e por isso que a gente tem um estúdio aqui no Brasil, que é um estúdio que basicamente desenha os produtos para a América Latina como um todo, né? Desde o Chile até o Caribe, né? E tem designers latino-americanos aqui também, né? Justamente porque nós sabemos que precisamos da visão dos nossos conterrâneos, né? Dos nossos vizinhos, né? Para desenhar os nossos produtos, né? E aqui, como que a gente faz essa parte de provocar um comportamento sustentável nos consumidores, né? Aqui eu trago um exemplo muito básico e acho que é bem legal de entender que é um exemplo de uma dishwasher, de uma máquina de lavar pratos, né, de lavar louça, que tem essa interface que a gente chama de Quick Select. E essa interface Quick Select, na verdade, é uma interface que foi ideada com os princípios da sustentabilidade. Por quê? Quando você vai lavar uma louça, pratos, panelas, o que você quer lavar numa máquina de lavar louça, você automaticamente pensa que os ciclos de lavagem mais curtos ou mais rápidos são mais sustentáveis, porque você está lavando louça por menos tempo, por 30 minutos, vamos falar assim, né? E você assume que os ciclos de lavagem mais longos, de 4 horas, são os menos sustentáveis, porque você, na sua concepção, no jeito de pensar das pessoas, entre mais longo, mais tempo a máquina vai estar ligada, mais água vai gastar, etc. Mas na máquina de lavar louça acontece totalmente ao contrário. Então, como que a gente faz que explica isso? E aqui vem essa parte de design de interfaces, que ajuda o consumidor a fazer escolhas sustentáveis, tá? Como que a gente fez para resolver esse problema? Basicamente, aqui a gente fez esse scroll, essa barrinha que vocês estão vendo aqui, que mostra Quick. Quando você está aqui no Quick, vai mostrar aqui o tempo que vai demorar, né? A lavagem, 30 minutos, 2 horas, 4 horas. E aqui tem o Eco, que basicamente é o tempo mais prolongado dessa lavagem. Por quê? Porque a máquina, nesse tempo, consome menos energia, consome menos água para lavar exatamente a mesma quantidade de louça que você lavaria em 30 minutos, tá? Então, a ideia aqui é mostrar na cara aos consumidores que quando você vai para o lavagem mais longo e que vai aqui automaticamente aparecendo, aqui incluso colocamos um ecometer, a pessoa está sendo mais sustentável, a gente está sendo mais ecológica na sua escolha quando está usando o produto. E aqui é quando eu falo de fazer ou provocar esse comportamento sustentável nas pessoas com um produto que já está na casa da pessoa, né? Aqui a gente já não tem mais controle de como a pessoa vai usar o produto, mas sim a gente pode desenhar experiências para que as pessoas tenham esse comportamento, né? Então a gente sabe que a gente precisa fazer que os nossos produtos façam que as pessoas tenham essas escolhas mais sustentáveis, e esse é um caminho que não tem retorno, né? A gente já sabe disso e a gente faz que todos os nossos produtos, de algum jeito, seja no mínimo detalhe ou em um grande projeto de sustentabilidade, ele tenha alguma coisa para ajudar nisso, né? E aqui eu vou trazer um caso de estudo para vocês, e esse caso de estudo é um caso de estudo brasileiro, tá? Do nosso estúdio, do nosso mercado específico. Então aqui entro a bater na tecla isso de que a Electrolux gosta de ter pessoas pensando dentro de cada mercado, né? E esse caso de estudo tem a ver com um produto de uma das minhas categorias, que basicamente é a categoria de well-being, tá? E dentro dessa categoria de well-being a gente tem purificadores de água. Purificador de água, bom, todo mundo sabe o que é um produto muito brasileiro, bem brasileiro mesmo, né? Nasceu há bastantes anos e a gente tem uma família de produtos, um portfólio de produtos bastante extenso. A gente é líder no mercado nessa família de produtos e a gente tem esse produtinho aqui, que é um produto bem bonito, que foi desenhado por os nossos designers em uma época diferente, tá? E a gente tinha algumas perguntas. Esse projeto chegou aqui no design e rapidamente comentando o design
a primeira parte dentro de todo o processo de desenvolvimento de produtos. Então, a gente tem o design, depois do design passa esse desafio para a engenharia executa junto com o design, e depois isso vai para frente, passa por time de marketing, etc., até que a gente lança esse produto ao mercado, né? Então, a gente tinha esse desafio de redesenhar esse produto, e esse produto tinha alguns problemas, que eram problemas básicos, e o primeiro intuito desse produto era a primeira pergunta do dono da categoria era: como que a gente reduz o custo desse produto? Clássico, né? A gente sempre começa todos os nossos projetos de design com essa pergunta: como que a gente reduz o custo? Depois disso, como que a gente aprimora a usabilidade e diminui a percepção ruim que a gente tem no estar desse produto? Por quê? Esse produto, ele é um produto que depende da estrutura da casa das pessoas. Em um prédio, por exemplo, ele vai funcionar super bem, porque a coluna de água que tem o prédio é maior que 4 metros. Então, isso provoca uma pressão de água que passa pelo filtro, e você vai ter uma experiência de saída de água como uma torneira. Mas quando você vai a uma casa que tem uma coluna de água menor, esse produto ou lança um fio de água ou pingos de água, né? E isso é uma condição da arquitetura ou uma condição da casa das pessoas, mas a pessoa vai botar a culpa no produto, né? E está tudo certo. Quem tem que resolver isso é a gente, não a pessoa. A gente não vai fazer que a pessoa troque toda a sua infraestrutura na casa somente para usar o nosso produto, né? Então, a gente precisa aprimorar isso. Também, como que a gente faz que esse produto faça sentido na casa das pessoas, né? A gente sabe que hoje a casa da pessoa mudou. Esse produto foi desenhado alguns anos atrás, quando a casa da pessoa, o layout da vivenda das pessoas era totalmente distinto. Vamos falar assim, tinha uma lavanderia separada, tinha uma cozinha separada. Hoje todos esses ambientes estão integrados na casa das pessoas, né? Antigamente o que você conseguia comprar com o dinheiro que você conseguia comprar um apartamento, sei lá, 120, 130 metros quadrados, hoje compra um de 60 metros quadrados, né? Então, tudo diminuiu, tudo está mais grudadinho, né? Os ambientes estão abertos, e a gente precisa desenhar produtos que respondam a essa realidade hoje, né? Então, a cozinha já não está mais separada, a cozinha já não é somente artefacto, agora a cozinha também tem um sofá perto, tem uma TV perto, tem uma planta, um tapete, tem um monte de coisas perto que não fazem parte desse entorno da cozinha, né? E, obviamente, como que a gente faz que esse produto seja melhor para o planeta, né? Nós temos esse desafio, é um desafio que faz parte de todos os nossos escopos de projeto, tá? E ele, ainda que apareça aqui no quarto lugar, ele sigue sendo um dos pontos mais importantes que a gente sempre ataca, né? Tão importante quanto reduzir custo. E o que nós lançamos para substituir esse produto aqui. Não sei se vocês já viram por ali. Ele é um produto que a gente lançou por ali por el ano 2021, o Pure Forex, que ele é um produto que passou por todo um processo de design que eu vou mostrar para vocês agora, bem resumido, porque é um processo que durou aproximadamente, somente no design, uns 6 meses, e depois disso passa por toda a parte de engenharia. Mas basicamente a gente passou esse produto por um processo que a gente chama de Human Touch, que é esse processo que a Pernilla e o Simon comentaram bem brevemente de que se trata, né? A primeira coisa que a gente faz é empatizar com os nossos consumidores. A gente deve conhecer os nossos consumidores, a gente deve saber o que eles gostam, quais são os pain points, como que é a casa dessas pessoas, como que é o mercado também onde esse produto vai se desenvolver, né? Então, tudo isso nós fazemos nessa fase de understanding. Então, a gente aglutina uma quantidade de conhecimento, sempre focado nesses 4 grandes desafios que eu mostrei no começo, e depois disso a gente passa a uma fase de criação, onde a gente co-cria com outras áreas, co-cria com usuários, valida também esse desenvolvimento com usuários, tá? A gente faz muita pesquisa, a gente não lança nada ao mercado se é que o usuário não vê valor nele, tá? Então a gente tem processos longos, onde essas pessoas são incluídas, né, dentro do nosso processo, e depois isso passa para todo o nosso, essa fase de execute, já quando passa a todos os outros departamentos, R&D e IC pela frente, né, onde a gente também está sempre
muito envolvido, muito coeso, entrosado com esses times também. E, obviamente, ali também estão nossos times de patente, tá? E o que nós fazemos é, obviamente, sempre colocar o nosso usuário no centro de todas as decisões que a gente toma, porque basicamente é um produto que vai estar na vida, na casa das pessoas, né? Então, basicamente a primeira parte, research, investigar e empatizar, né? A gente tenta entender esse contexto, esse usuário, o produto, a gente identifica algumas oportunidades que sejam sustentáveis para o planeta, a gente também identifica problemas que a gente vai e possíveis soluções, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai na casa ao consumidor. A gente vai, conversa com o consumidor, vemos, analisamos, fazemos testes de empatia, a gente monta seus grupos de conversa também, e dentro de todo esse processo, a gente identifica oportunidades. Nesse caso, a gente identificou a baixa evasão nas casas das pessoas, isso que eu comentei, que a vivenda das pessoas são menores, né? A bancada do consumidor é menor, uma falta de entendimento de quando que o consumidor deve substituir o filtro, tá? Isso foi também um ponto que a gente identificou. A dificuldade também para colocar ali, para abastecer containers grandes, né? Estou falando aqui de panelas, jarras de 2 litros, etc. E um produto que basicamente hoje já não faz mais parte desse ambiente da casa das pessoas, né? Que, como comentei, a casa das pessoas foi mudando ao longo dos anos, né? Depois disso, a gente faz uma fase de criação, onde a gente faz uma ideação de conceitos, e isso tudo feito colaborativamente com outros departamentos e com as pessoas, com os nossos consumidores, e a gente gera ideias e conceitos e cria, obviamente, algumas soluções que a gente identifica como soluções de alto impacto para a jornada e a experiência dos nossos consumidores, né? E como que a gente faz isso? Basicamente, a gente faz bastante workshop, a gente faz muito trabalho ali dentro do nosso estúdio, a gente ocupa salas e a gente empapela a sala com esse tipo de exercício, né? Exercício de empatia, entendendo toda a jornada de uso do produto, que o que as pessoas gostam, não gostam, passion point, pain points, né? Quais são as dúvidas que o produto gera. A gente faz também muito sketch, a gente desenha muito, né, na mão, esse é um processo já muito antigo, muito conhecido, né? Então aqui começam a nascer as primeiras ideias de design para o nosso produto, para essa linha de produto. A gente também faz mockups de ultra baixa fidelidade no começo, né, que você vai ver uma caixinha de Nespresso representando o produto ali e simulando uma altura da torneirinha do purificador, né? E a gente, depois disso, escolhe os caminhos que a gente vai percorrer e passa uma fase de desenvolvimento onde a gente refina essa proposta de design e conta uma história. E isso é muito importante, porque quando a gente refina uma proposta de design e escolhe esse caminho, a gente deve contar uma história. E essa história tem que ver com como que a gente está resolvendo esses problemas que a gente viu no começo, né? E basicamente toda essa história é um grande pontapé e um grande, vamos falar assim, volume de informação onde os nossos times de patente bebem para ajudar a gente a proteger os nossos produtos. Então, a gente refina nossas propostas de valor e as experiências que a gente quer entregar ao consumidor, e a gente também faz a fase de feasibility e execução em colaboração com R&D, Product Line, Marketing, o time de patentes e assim pela frente, né? Para a gente apresentar um design intent, tá? Rapidamente aqui vou passar, isso aqui não aparece da noite para o dia, tem bastante trabalho aqui, mas basicamente a gente faz modelamento 3D, tá? Das nossas propostas. Essa aqui é quase a proposta final desse produto que vocês viram, mas você passou por muitas iterações de 3D, de design, junto com os times de engenharia, mas basicamente a gente colabora com esses times de R&D para refinar e redesenhar essa proposta escolhida em 3D, e obviamente usando todos os inputs, né, desses departamentos, os departamentos também de manufatura, né, a gente tem especialistas em matriceria, também a gente usa esses inputs, consumidor, etc. E depois disso, a gente vai refinando essa proposta
e a gente passa para essas fases onde o Color Materials and Finishings e a especificação gráfica fazem essa, vestem basicamente o nosso produto, né? E a gente aqui chama de ter muito cuidado com os detalhes. Então, a gente define cores, a gente define materiais, acabamentos, a gente adiciona uma complexidade de design visual também nos nossos produtos, né? A partir de texturas, áreas glossy, a gente combina também com essa parte gráfica do produto, que o design gráfico no produto não somente tem a função de colocar a logo, sino que também tem a função de instruir, de ajudar ao consumidor a navegar nesse produto de um jeito fluido, né? E a gente, obviamente, entrega uma solução elegante para os nossos consumidores, né? E aqui onde entra essa parte de beleza com significado e uma função com uma história, tá? Então, o resultado final desse produto é isso aqui. A gente, e aqui eu vou fazer toda a conexão que tem a ver com o tema aqui de sustentabilidade, tá? Basicamente, a gente está entregando um produto que é 30% menos largo, né? Que o produto anterior, que esse quadradinho que vocês viram. Por quê? Porque a casa dos consumidores, a bancada do consumidor se viu reduzida ao longo do tempo, né? Já não tem mais espaço para colocar muito produto na bancada, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas isso também traz outros benefícios. São benefícios para o planeta. Esse é um produto que a gente desenha, pensa e colabora aqui no Brasil, mas é manufaturado na China. Esse produto vem dentro de um container. Então, a gente faz um produto menor, consegue colocar mais produto dentro de um container e diminuindo também a pegada de carbono nesse produto, nessa vinda da China para o Brasil, né? Esse é um impacto significativo para o planeta. A gente também educa sobre o filtro, tá? Então, uma coisa que os consumidores não sabiam era que o filtro, o elemento filtrante, esse elemento que está aqui, é quem faz a tarefa de filtrar e não o produto. Assim como uma impressora não pode imprimir se não tem tinta, o nosso filtro não consegue filtrar se não tem um filtro, né? Então, a gente precisava educar as pessoas e a gente colocou o filtro em um lugar protagônico. Então, a gente fez uma janelinha mostrando o filtro para que as pessoas entendam que aqui tem um filtro, né? A gente também, obviamente, fez que com esse 30% menor e com essa nossa escolha de cores, acabamentos, etc., faça sentido na casa moderna, na casa das pessoas, né? Então, a gente desenhou um produto que a gente entende que ele é um produto atemporal, ou seja, vai ficar por muito tempo na casa do consumidor e também tem que haver muito a ver com a cara do consumidor, né? Com o que o consumidor quer para a sua casa, né? Então, a gente oferece aqui 4 cores distintas justamente para fazer essa função de Fit My Home. Quando a gente fala de um produto long lasting, e long lasting tem a ver também com sustentabilidade, a gente fala que a gente tem que fazer um produto que seja fácil de limpar, fácil de manusear, fácil de manter, fácil de desmontar para essa limpeza. E isso justamente ajuda a que o produto esteja sempre do jeito que o consumidor quer. E isso faz que o produto seja também mais duradouro ao longo do tempo, né? E a gente também coloca dentro desse produto esse cuidado com os detalhes, né? Uma coisa que acho que vale muito a pena mencionar também, que quando a gente fala desse cuidado com os detalhes, é porque a gente quer que o produto seja honesto na casa das pessoas. Então, não sei se vocês perceberam, mas o nosso produto já é livre de pintura. O nosso primeiro produto era um produto quadradinho, né, bonito, que tinha linhas até meias automotivas, né, e tinha partes cromadas, tinha partes pintadas de prata, né, e a gente tirou toda essa pintura, porque a gente entende que, assim como o design escandinavo fala que os materiais devem ser honestos, o plástico também pode ser premium. O plástico também pode oferecer ao consumir um produto long lasting, né? Então a gente desenha um produto inteiro de plástico e a gente faz essa adesão de complexidade via texturas e essa adesão de beleza com as cores bem escolhidas, né? A gente também fez um produto intuitivo e fácil de usar, né? Que era um grande problema que a gente tinha, né? Então a gente está usando ícones universais
com esse ícone de play e pause, todo mundo conhece, né? Como funciona, que você aperta, sai a água, aperta de novo, deixa sair a água, né? E a escolha da temperatura aqui sempre com um feedback luminoso aparecendo para que a pessoa saiba o que está consumindo, né? A gente fez um produto que é rápido. Como a gente sabe que a casa das pessoas, não todas elas têm essa estrutura para que a água saia do jeito que a gente quer, do jeito rápido, do jeito constante, contínuo, né? A gente colocou uma bombinha dentro do produto, né? Que faz uma função de pressurizar a água dentro do produto. Então, a gente está resolvendo esse problema que eu comentei no começo, da coluna de água, justamente colocando isso, e isso faz também que o produto seja muito mais, vamos falar assim, desejado e entrega mais benefícios para o consumidor, né? E isso é uma peça que a gente assumiu dentro do custo do produto, justamente para resolver esse problema. E como eu comentei, é um problema que a gente tem que resolver. Não, a gente não pode pedir ao consumidor que troque a estrutura, a infraestrutura da sua casa por causa do nosso produto, né? E a gente desenhou um produto também que faz que qualquer tipo de container possa ser enchido de água, né? Então, a gente tem uma torneirinha de 27 centímetros de altura, basicamente, onde você pode colocar qualquer tipo de jarra estándar de mercado, você pode colocar uma panela, o copo, etc. E ali você tem, com isso tem um produto versátil na hora de encher, né? Nós também temos, como comentei ao começo, né? A gente fez essa janelinha para mostrar o filtro, esse filtro é iluminado cada vez que você tira água. Quando esse filtro deve ser substituído, ligado a uma luz vermelha que avisa ao consumidor que esse filtro deve ser trocado, tá? E a gente fez uma série também de imagens e vídeos mostrando qual é a função do filtro, como funciona esse filtro. A gente abriu para o consumidor. Não é segredo, não é uma coisa da NASA, né? Então o consumidor também pode saber como funciona esse filtro e basicamente são os mesmos conceitos de um filtro de barro, né? Que tem camadas que permitem essa filtragem de água. E é importante que o consumidor entenda como funciona para ele entender que é o filtro que faz essa filtragem, né? E a gente também faz esse guidance via texturas e grafismos, assim como comentei em algumas slides anteriores, né? Outra coisa que a gente fez nesse produto, quando a gente fala de melhorar a experiência do uso do produto, a gente também fala de melhorar essa experiência quando você troca o filtro, quando você instala o produto. A gente não pode pretender que porque o consumidor trocou uma vez ou higienizou o tanque uma vez, ele vai saber para sempre isso. Isso é uma coisa que acontece cada 6 meses, né? E, bom, tem consumidores que trocam o filtro cada 8 meses ou cada 1 ano também, né? Então, eles não vão decorar como que isso funciona. Então, a gente colocou aqui um QR Code no produto. Esse QR Code te leva a um site que a gente chama de Electrolux Cuida, onde a gente coloca informações relevantes do filtro. E o melhor jeito de fazer isso é com a produção de vídeos, né? E esses vídeos mostram, temos vídeos how-to, ou seja, como fazer, como você instala o produto, como você troca o filtro, como você higieniza o tanque. Cada vez que você troca, você pode acessar com o seu telefone e vai direto para esses vídeos, assim você tem esse guidance, né? E a gente acompanha o consumidor também ao longo disso, e a gente também não cobra nada por isso, né? Faz parte da experiência do uso do nosso produto. A gente tem que se encarregar dessa relação dentro da casa do consumidor. Como eu comentei no começo, o consumidor abre a porta para nossos produtos e a gente também precisa levar essa ajuda sempre que o consumidor precise, né? A gente criou também outros conceitos de negócio com esse produto, como a compra recorrente do filtro, tá? Você pode acessar a isso também a partir desse QR Code. E isso também ajuda para que você também não esqueça de fazer essa compra, né? Ele vai chegar de 6 em 6 meses o filtro na sua casa para você trocar. E só um pouquinho aqui eu errei um pouco no que eu queria mostrar para vocês. Vou duplicar aqui a slide, já volto. E aqui um resumo, basicamente o que nós fizemos aqui, justamente como impacto para o planeta, né? Então a gente fez um produto muito bonito, long lasting,
que também passa desapercebido, vamos falar assim, na casa do consumidor, e a gente tirou todos os processos de pintura desse produto, tá? Qual é o grande lance desse processo de pintura? Quando você pinta uma peça plástico, depois de plástico, dependendo do mercado onde ele esteja, pelo menos aqui no Brasil, é impossível de separar essa tinta do plástico. Então, esse plástico já deixa ou perde sua propriedade de ser reciclável, tá? Então, a gente abriu mão disso, abriu mão de cromar peça, de pintar peça. A gente adoptou ou assumiu um papel aqui de trazer a honestidade do material que ele traz, né? E tirou a pintura do plástico, evitando também, obviamente, processos que contaminam, né? Pintar peças é um processo sujo, né? Que em ambientes pouco controlados contaminam fontes de água. E a gente faz que o nosso filtro, quando chegue ao ponto de sua vida útil acabar, ele consiga ser reciclado e consiga ser reaproveitado em um outro produto no futuro, né? A gente diminuiu também o tamanho do produto, como comentei ao começo, né? A gente com isso conseguiu reduzir em 27% o plástico usado no produto, tá? Que é bastante. E com isso, obviamente, melhor uso dos materiais, melhor uso mais sustentável, né? E a gente conseguiu também carregar 10% mais de produto dentro do container, né? Que é uma coisa significativa também quando a gente traz containers com milhares de produtos dentro, né? E com esse produto, a gente também entende e a gente promove o uso desse tipo de produtos porque você deixa de jogar no lixo aproximadamente 6.000 garrafinhas de meio litro, garrafinhas PET, que é o outro jeito de você consumir uma água limpa e confiável, ou 2.000 garrafas de 1,5 litros, né? Então, com esse produto a gente conseguiu todos esses pontos que têm a ver com sustentabilidade, ou seja, o impacto que esse produto entrega para o planeta é um impacto realmente significativo, né? E a gente promove esse produto com esse... aqui vou mostrar um vídeo mais de publicidade desse produto que mostra um pouquinho todas essas escolhas, né? Então, pessoal, com esse produto a gente também ganhou um reconhecido prêmio de design mundial, né? Algumas pessoas falam que esse aqui são os Oscars do design, e isso foi no ano 2021. A gente ganhou um NIF Design Award, que é um prêmio que entrega lá na Alemanha, né? Onde a gente conseguiu mostrar, isso que eu mostrei para vocês, a apresentação desse caso de estudo, fez parte da defesa desse projeto perante esse concurso, né? Mas basicamente o que nós fizemos aqui? A gente aprimorou a tecnologia para conseguir uma melhor performance, tá? Dentro desse produto. A gente aprimorou também a usabilidade, a intuitividade no uso do produto, a versatilidade de uso desse produto. A gente também fez que o produto faça sentido, né, para a casa das pessoas. Ele se blenda, né? Ele se mistura muito bem no ambiente doméstico hoje. Ele é melhor para o planeta, então a gente está entregando uma solução que não tem pintura. Ele é um produto menor, né, que faz que a gente consiga trazer mais produtos no mesmo container. A gente conseguiu entregar um produto pelo mesmo valor, a gente conseguiu reduzir o custo desse produto, mas a gente vende ao mesmo valor. Por quê? Porque nós usamos essa redução de custo para adicionar essa bomba dentro do produto, né? E isso entrega esse benefício na casa dos consumidores, né? E a gente, nesse produto, conseguiu ter 3 patentes aplicadas, né? Nesse produto, e 2 registros de design industrial também aqui no Brasil, né? E, obviamente, a gente entregou mais valor e uma melhor experiência com desenho, né, desse produto, né?
Então, basicamente, essa era a minha apresentação sobre o nosso caso de estudo aqui desse produto PureFlex. Aqui eu abro, Saulo, para perguntas e respostas. Vou deixar aqui também na tela meu contato, né? Se vocês quiserem aqui me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Mas é isso, pessoal. Saulo. Tá certo, Estevam. Muitíssimo obrigado. Eu acho que para qualquer um que tem interesse nesses processos de desenvolvimento de novos produtos, foi uma aula, para mim foi fascinante. Eu fiquei muito impressionado com todos os detalhes do processo de vocês. Parabéns. É, e por mais que o desenho industrial dentro da propriedade intelectual esteja muito associado a questões estéticas, às questões ornamentais de um produto, é muito claro, a partir da sua apresentação e de produtos do mesmo tipo, que o design vai muito além do aspecto ornamental. Vai muito além. Tem muita coisa, muito detalhe técnico envolvido, então, assim, tem muita coisa que é protegível por patente também. Isso é uma coisa que eu venho percebendo, assim, quanto mais eu lido com designs, eu venho percebendo isso, que, assim, vai muito além. Eu vou abrir o microfone para os meus colegas também, mas antes eu queria fazer uma primeira pergunta, é, por curiosidade mesmo. Como que vocês identificam que está no momento de repensar o design de produto? Ou seja, aquele filtro anterior, quanto tempo ele ficou no mercado e como que vocês identificaram, ó, tá na hora de trocar esse cara aqui e repensar ele? É, bem legal tua pergunta, né? Porque muitas vezes a gente não pensa nisso, sabe? É, esse filtro tinha basicamente uns 10 anos no mercado, talvez um pouquinho, até um pouquinho mais, bastante tempo, tá? É um filtro bem popular, assim, o nosso produto de entrada até, é o mais barato que a gente tinha. É, e basicamente ele chegou como um desafio de redução de custo. Chegou desse jeito para nós, né? Mas esse desafio de redução de custo a gente assume como uma oportunidade. E essa oportunidade é basicamente passar por todo esse processo de design, considerando que é um produto que já tem muito tempo, né? E ele foi pensado há muito tempo e respondendo a uma outra realidade. E isso leva a gente também a questionar e desafiar provocar, né? Desafiar esse status quo que os produtos hoje têm, né? Então, basicamente, no caso desse produto em particular, ele chegou como um desafio de custo, era um desafio de renovação. Obviamente, as ferramentas, né, de injeção têm uma vida útil. Essas ferramentas chegam a seu final de vida útil e o tempo de muitos projetos chegam desse jeito e outros projetos chegam aqui também com um desafio honesto e genuíno de, pessoal, estamos aqui, precisamos mudar porque a nova realidade precisa disso. E no caso desse foi uma coisa mais fortuita, né? Foi uma coisa mais de tipo, pessoal, a ferramenta está chegando ao seu fim, temos um desafio de redução de custo, temos alguns problemas de se estar com esse produto, por esse tema que eu comentei ali da evasão de água, e assim começou, né? E como te comentei, né, no design a gente meio que às vezes gosta de aumentar os escopos, né? A gente fez toda uma pesquisa, um estudo, e a gente levou isso para os nossos stakeholders e os nossos stakeholders também, que estão super alinhados com a gente, toparam o desafio para fazer um produto totalmente diferente, disruptivo e repensar, né, essa relação que o produto tem com a água, com o planeta e com a casa das pessoas, né? Muito bom. André, José Eduardo, vocês têm algum comentário, alguma pergunta para fazer? Aqui no chat não tem É, nenhum. claro. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, Estevam, foi excelente a apresentação. Acho que como o Saulo, também fiquei assim fascinado com entender detalhe por detalhe como é que funciona o processo de desenvolvimento de um novo design de produto. Achei super interessante isso. E é mais um comentário do que uma pergunta. Achei interessante como vocês fazem essas pesquisas com os consumidores e, no final das contas, vocês chegam nesses produtos em que vocês, de certa forma, precisam educar o consumidor, né, e direcionar ele para alguns pontos. Uhum. Achei bem interessante você falou sobre a máquina de lavar, contando sobre o tempo dela, né? Como, na verdade, o tempo menor não significa que vai ser o modo mais ecológico. Então, achei Uhum. essa pegada de design bem interessante, que faz uma interface com o usuário de uma forma que é funcional e traz essa pegada de sustentabilidade. Achei super interessante isso. E eu acho que isso Legal. faz uma ponte com o registro de DI aqui no Brasil, no sentido de que anteriormente a gente teria
grande dificuldade de proteger uma interface gráfica. E, inclusive, eu vi um pedido da Electrolux aqui que acabou sendo abandonado porque enfrentou uma exigência relacionada e que agora, com um novo manual, espera-se que a gente consiga resolver essa situação, já que você vê que é uma questão super atual e necessária em novos produtos, né? Então, a gente Bacana. precisa saber proteger isso de uma forma adequada. Uhum. Bem legal, obrigado pelo comentário. A gente tem tentado também proteger jeitos de interagir com o produto eh, e, e, e usabilidade, né? Basicamente usabilidade, interfaces eletrônicas, tudo isso tem a ver com a usabilidade do produto, né? Porque isso também tem um pensamento por detrás, né? Todo esse fluxo de navegação, ele nasce de um racionamento que a gente tem olhando e pesquisando e conversando com as pessoas, né? E vendo qual é o jeito mais fácil e intuitivo de usar o produto, né? Então, às vezes a gente se vê, a gente lança um produto no mercado, inclusive esse produto aqui que a gente lançou resultou ser que foi também, não sei se plagiado, não sei se posso usar essa palavra, mas apareceu um produto muito, muito parecido no mercado um ano e meio mais tarde, né? Então, a gente ali, o nosso time de patentes está se ocupando disso. Mas eu acho que é muito interessante também tentar proteger essas coisas, né? Que tem uma propriedade intelectual interessante, um investimento, um tempo muito muito prolongado, né, no desenvolvimento dos projetos, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, para ser bem honesto, assim, que esse é um comentário meu, do Esteban, né? Eu acho que as boas práticas em termos de sustentabilidade devem ser abertas e devem ser utilizadas por outras empresas, tá? Acho que proteger isso é interessante, porque mostra também o nosso compromisso, e aqui eu trago um paralelo ali do cinto de segurança de 3 pontas da Volvo, que não sei se todo mundo conhece. Empresa sueca, design escandinavo também. Eles patentearam para ser reconhecidos como os inventores de isso, mas eles abriram essa patente para que todo mundo consiga usufruir dela, porque é uma coisa que protege a vida das pessoas, né? Então, eu sempre considero que esse é um excelente exemplo de que se a gente tem a oportunidade de patentear um jeito de usar o produto, tipo esse Quick Select, mas se a gente abre isso depois na frente, mas a gente é reconhecido por isso, para mim também está super bem, né? Super válido, né? Não, com certeza, faz super sentido. Acho que assim, tem certas situações que é um padrão de mercado, né? Interessante Uhum. esse exemplo que você trouxe da Volvo. Agora, realmente, para essa questão gráfica, eu acho que, apesar de a ideia poder ser copiada, concordo absolutamente, mas eu acho que o produto final, né, a cara final dele, do design, eu acho que tem várias formas de fazer, e aí eu acho que vai caber realmente a cada empresa, e achei bem interessante esse ponto. Obrigado. Desculpa, Eduardo, Não, que pode, isso, pode seguir. eu que me desculpo. Obrigado, Estevão. Queria agradecê-lo também, né, pela excelente apresentação. E essa apresentação desse seu purificador, Estevam, mostrou claramente que o design tem tudo a ver também com a usabilidade do produto, porque aquele primeiro que você mostrou, que era quadradinho e tal, ele ali só dava um copo. E aí vocês mudaram o design, modernizaram o design, porque ficou super moderno, e ao mesmo tempo você pode botar como na apresentação um copo, uma garrafa, uma panela, enfim. Então, assim, óbvio que todo produto, principalmente produtos dessa linha, tem uma funcionalidade e provavelmente essa funcionalidade a Electrolux está pedindo aí nesses 2 pedidos de patente. Mas o design foi muito bem bolado e assim, mostrou que está trazendo um benefício muito grande para o consumidor. E isso é que agrega valor ao produto e que também chama o consumidor para comprar um produto dessa qualidade, entendeu? Então, parabenizar aí pela todo esse trabalho aí de P&D que vocês têm, de desenvolvimento e tal. E, assim, isso é muito bom para o consumidor e também essa questão da sustentabilidade também bom para o planeta, né? Então, é isso. Legal, Saulo. obrigado.
Tá, eu até tinha outras perguntas na manga aqui, mas elas já tinham sido muito bem respondidas ao longo da apresentação do Esteban, então vou poupar ele de ficar repetindo. Eu vou finalizar a apresentação, se o André e o Zé Eduardo não tiverem mais nada para comentar, agradecendo mais uma vez a presença do Esteban, a apresentação excelente, a presença de quem ficou, de todo mundo que participou aí do nosso painel, e espero aí que você tenha pelo menos a Electrolux tenha pelo menos mais uns 20 novos purificadores aí sendo vendidos aí para o pessoal que assistiu e ficou fascinado como eu. Obrigado, boa noite para todos e até a próxima. Muito obrigado, Saulo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado a Tchau, todos. pessoal. Tchau, boa noite. Eduardo, Esteban. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.